Olá, muito bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos conceda a sua graça, sua infinita bondade, misericórdia e a sua proteção. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, que vai ser a lição do dia 18 de julho de 2021. Tema da lição: uma atitude de fé. Texto áureo está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É um tema muito propício para uma ocasião muito propícia, um assunto de suma importância para os dias que estamos atravessando. Tá? Primeiro, para você agradar a alguém, você precisa ter certeza, esperança e coragem. Para você agradar a Deus é a mesma coisa, não tem diferença. A verdade é aplicada. O resultado da fé conduz a atitudes de perseverança e obediência a Deus. Vai além do que pedimos ou pensamos. Então nós vamos ver aqui, tanto no texto áureo como dentro da lição toda, atitudes de fé que resultou em milagres. Então a lição de hoje nós vamos tratar de quê? Estamos falando de quem? É importante nós sempre analisarmos o que estamos falando e de quem estamos falando. Aqui nós estamos falando da mulher, do fluxo de sangue e sua atitude de fé. Esta é a lição de hoje. A lição 3. E os objetivos: mostrar lições da história da mulher, do fluxo de sangue, apresentar os efeitos da fé e o terceiro, destacar os benefícios de uma atitude de fé. O texto escolhido aqui é Marcos, capítulo 5, verso 25, até o 34, foi o texto escolhido. Tá bem? Então lá no tópico 1, ou preâmbulo da lição 1, vai falar exatamente da condição humana. Vai falar exatamente da condição humana. Mas eu fiz uma breve anotação aqui, principalmente no texto áureo, rapidamente. Hebreus 11, 6. Para agradar a Deus é imprescindível viver sem fé e aproximar-se dele com fé. Devemos crer em sua existência porque ele tem galardão para quem o busca. Na verdade, aplicada também, eu fiz um breve resumo. Atitudes de perseverança e obediência a Deus são resultados da fé que nos conduz a Deus e vai além do que pensamos ou pedimos. No texto de referência, a mesma coisa. Falar de quem? Ou de quem nós estamos falando? De uma mulher com um sofrimento já há 12 anos, gastou seus recursos, que seriam os últimos, mas ouviu falar de Jesus e acreditou e aproveitou a sua oportunidade de se aproximar dele. Uma mulher de fé, com atitude de fé, que precisava quebrar um protocolo e quebrar uma barreira. Então foi quebrado ali protocolos e barreira e a mulher saiu daí vencedora. Então, o tópico 1, quando nós falamos, vai falar da condição humana. Condição humana. A condição que aquela mulher vivia era uma situação precária. E ela precisava exatamente de um milagre urgente na sua vida. O exemplo da mulher são as mesmas a situação de hoje. Lutou contra. Né? Ela lutou contra falta de recursos humanos, falta de hospitais para atendimento, falta de dinheiro, talvez seja uma das
grande dificuldade também que encontramos hoje. Então, a dificuldade que a mulher encontrou lá não são muito diferentes das de hoje. Preconceito, né? Julgamento, preconceito, tem que quebrar barreiras, falta de dinheiro e muitas das vezes falta de fé para algumas pessoas, umas até têm, outras não têm. São os mesmos exemplos da nação que estão passando hoje, da situação em que estão vivendo. A atitude da mulher foi rápida. Primeiro, usou os recursos que dispunha. Ao acabar os seus recursos, aproveitou a última chance que tinha e foi até Jesus. Qual é a condição que você está vivendo? Resumo do tópico 1 aqui. Qual é a condição que você está vivendo? Talvez não seja melhor do que aquela mulher. Talvez seja um pouco até mais pior do que a dela. Mas saiba de uma coisa. Chegou a hora de você também tomar algumas atitudes que esta mulher tomou e se aproximar de Jesus. Quebrar barreiras que muitas vezes são impostas pela própria pessoa, quebrar barreiras que muitas vezes são impostas pelas outras pessoas, quebrar preconceito, quebrar medo e tomar coragem e se aproximar de Jesus, porque Jesus também tem a cura para a sua vida, como fez com esta mulher. O tópico 1.1 da lição vai falar uma dificuldade a ser tratada. A dificuldade a ser tratada da mulher precisava de atenção, pois era a sua última oportunidade. Existem dificuldades que a pessoa precisa de atenção, e não de crítica, e não de julgamento dos outros, mas de atenção. Aquela mulher precisava de atenção. A sua dificuldade precisava ser atendida, ser tratada, pois era a sua última oportunidade. Jairo também tinha uma dificuldade a ser tratada, pois o destino de Jesus era a sua casa. O destino de Jesus era a casa de Jairo. A situação de Jairo, que está no mesmo tópico de Marcos e Mateus, talvez não era tão séria como o caso da mulher, mas precisava de atenção. Então, tudo na vida precisa ser tratado com atenção. Mas só que existem certas dificuldades que precisam de certa urgência. Precisa de certa urgência. Precisa ser atendido, a pessoa ter a sua atenção voltada para aquilo. Talvez a enfermidade não identifica. Talvez a da mulher são necessidades que precisam ser tratadas. Isso é uma realidade, né? São dificuldades que precisam ser tratadas. Primeiro, a mulher fez o quê? Recorreu à medicina humana. Sem sucesso, não obteve resultado. Depois recorre a Jesus e teve sucesso. Reflexão. Primeiro temos que ir à medicina humana, depois a Deus, porque os médicos estão aí exatamente para isso. Os médicos estão aí para fazer o papel dele. No tempo de Jesus, havia muitos médicos. Havia muitos médicos, mas muitos deles recorreram a Jesus. Existem casos na Bíblia que Jesus curou, mas ele mandou que o sumo sacerdote examinasse. Por quê? Existiam funções que eram deles, eles faziam função de um médico. Então os médicos estão aí exatamente para isso. Se ele não der jeito, aí vai recorrer a Jesus, que é o último recurso. E foi o que a mulher fez, aproveitou a sua oportunidade. No meio das multidões, eu coloco multidões, porque lá eram multidões, hoje também, existem casos a ser tratados também. A mulher foi rápida, não demorou, quando não teve resultados da medicina humana. Quando ela não teve resultados da medicina humana, ela não demorou. Ela teve uma atitude rápida, uma ação rápida e foi até Jesus. É o que você precisa fazer. Ter uma atitude rápida, ter uma ação rápida e vir até Jesus para você receber a sua vitória. A mulher não ficou
sem saber o que fazer. Existem pessoas que muitas vezes ficam desnorteadas, sem saber o que fazer quando passam por uma situação talvez idêntica a essa. Mas ela não ficou desnorteada, não ficou sem saber o que fazer, ela procurou rápido o que fazer. Muitos hoje ficam sem saber o que fazer. A mulher tentou resolver de todos os jeitos possíveis. É o que ela tinha, gente, era o recurso que ela tinha, então ela tentou resolver de todos os jeitos possíveis. Os recursos daquela mulher se acabaram, uma mulher endividada, que gastou toda a sua economia, tirou do banco toda a sua economia, ficou endividada. Esgotada fisicamente, o sofrimento não acabou, mas não perdeu a esperança no meio de toda aquela situação. Oh, glória! Que não percamos a esperança no meio de toda essa situação que está aí. Toca com o ponto 2, resolvendo os problemas por conta própria. Às vezes, muitas das vezes, a gente quer resolver do nosso jeito. Às vezes, muitas das vezes, resolver do nosso jeito até dá certo. Mas tem ocasião que resolver do nosso jeito não dá certo. Porque gastamos os nossos recursos, gastamos a nossa energia, ficamos esgotados, debilitados, quando a gente poderia ter resolvido de uma maneira mais fácil, sem gastar dinheiro e economizando dinheiro para um eventual problema no futuro. Então a gente tem que pensar muitas vezes, repensar nos nossos atos, para a gente não ter desperdícios que depois possam fazer falta para nós. A mulher recorreu com o que tinha e com o que podia aparentemente, o que tinha também aparentemente. Quando resolvemos por nossa conta e depois a Deus, os resultados podem ser frustrados, verdade. Uma economia que havia juntado há muito tempo foi desperdiçada, pois era o que lhe restava no momento e não teve resultado. Gastou o que ela tinha e poderia lhe fazer falta no futuro. Conclusão, saiu dali perdendo dinheiro, debilitada, fraca, mas não perdeu a chance de recomeçar novamente. Sua situação piorou. Quando passamos pelas mesmas situações, podemos ficar desesperados rapidamente. A mulher ficou assim. Mas foi em casa que ela pensou rápido. Em casa ela tomou uma atitude rápida. Agir precipitadamente pode ocasionar isso. O que fazer? Não haja precipitadamente. Não haja precipitadamente. A Bíblia cita personagens como Abraão, Sara, Jacó, Saul e entre outros que agiram precipitadamente. Toda atitude precipitadamente ela tem as suas consequências. E muitas delas poderiam ser evitadas. Quando não evitadas, as consequências são drásticas e depois nós não podemos reparar o erro que cometemos. Então pense sempre antes de tomar qualquer atitude. Pense sempre antes de agir. Não haja por impulso. Não haja por impulso. Não tome decisão precipitadamente, de cabeça quente. Não. Pense primeiro antes de tomar qualquer decisão. O que fazer para não agir precipitadamente? Aí coloquei aqui nos bolsos. Buscar a direção de Deus. Buscar a orientação de Deus e não agir por impulso. Não haja por impulso. Tópico 1.3. Cerimonialmente impura. A lei escrita por Moisés lá atrás, no Velho Testamento, diz que qualquer pessoa com situações assim, igual dessa mulher, não poderia, em hipótese alguma, tocar em alguém. Pois a pessoa tocada por uma pessoa impuro se tornaria impuro. E ambos deveriam ser separados da sociedade. Esse exame para saber se a pessoa estava impura, quem fazia? Exatamente quem fazia isso aí era o sacerdote, o sumo sacerdote. Era a função deles fazer esse exame que examinava. E ele ia observando a pessoa. Se ele observasse que a pessoa poderia ser reintegrada, a pessoa era reintegrada, mas não rapidamente. Passava primeiro, tinha que fazer um processo de perdão, de purificação, para a pessoa então ser purificado e reintegrado à sociedade. Aí sim a pessoa deveria.
Jesus lidou com situações dessa natureza quando encontrou com um leproso, ele curou ele, mas ele falou, você está curado, mas vai lá, mostra primeiro ao sacerdote. É o que ele deveria fazer, porque Jesus também, ele observou a lei, ele cumpriu também os mandamentos da lei escrito lá para trás de Moisés. Ele sendo a graça, mas ele cumpriu também a lei, ele não desrespeitou. Ele falou bem claro. Né? Então, é exatamente o que diz aqui o tópico 1.3, né? A hora do desafio para aquela mulher estava chegando, após um episódio frustrante. Problemas no âmbito religioso por causa da lei mosaica, que uma pessoa impura deveria ficar afastada, não podia tocar em ninguém. Então, aqui, normalmente, se ela tocasse em Jesus, quando ela tocou em Jesus, Jesus ficaria puro. Mas Jesus, ele é a graça, ele é o poder de Deus. Pelo contrário, só foi virtude dele que curou e purificou aquela mulher. Seu problema a tornava impura, não podia cumprimentar ninguém, olha aí, não podia cumprimentar ninguém, né? Estar nos mesmos ambientes que os outros, rejeitada durante anos, não podia ir ao templo, a mulher praticamente estava afastada de tudo, de todos. Mesma situação de hoje, pessoas com enfermidade no corpo e na alma, que não podem se aproximar de Deus ou que pensam que não podem. Essa mulher tinha o mesmo problema que as mulheres enfrentam no mundo inteiro. Uma enfermidade que as mulheres têm, né? Um problema que as mulheres têm, que a lição está falando aqui sobre menstruação, aquele período menstrual que a mulher tem, né? Que a torna uma mulher impura, era a mesma situação daquela mulher. Tornava. Hoje trazendo para o pecado, trazendo hoje relativamente para o pecado, também as pessoas impuras também não podiam se aproximar de Deus. Hoje pode se aproximar porque hoje tem a graça de Deus para isso aí. O tópico 2 da lição vai falar exatamente sobre os efeitos da fé. Uma mulher que não se deu por vencida, uma mulher de atitude, uma mulher que, apesar de todas as adversidades, ainda tem forças para encarar e vencer preconceitos. O que é preconceito? Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Sentimento hostil, prejuízo, com atitude discriminatória. Isso é chamado de preconceito. Era assim que estavam tratando a mulher. Como estão tratando você hoje? Será que estão usando o mesmo critério que usaram com a mulher, de preconceito? Quem faz um preconceito não tem noção do que está fazendo ou pode ter noção do que está fazendo. É preciso repensar nas suas atitudes. Se você está agindo dessa maneira e não agir dessa maneira. Ela venceu a multidão. Ela alcançou seu objetivo alcançado, que era ir até Jesus. Esses efeitos na vida da mulher precisam acontecer hoje. O quê? Vencer essas barreiras, esses obstáculos, para poder chegar até Jesus. Mas sempre nós vamos encontrar no meio do caminho pessoas com atitude de querer fazer a gente parar. São pessoas que não vão e também não deixam os outros irem. Colocam obstáculos. Se você é uma pessoa assim, mude as suas atitudes. Reveja os seus conceitos, porque o tempo é de mudança. O tempo é de mudança. O próximo desafio da mulher para vencer. Não podia estar no meio da multidão. Não podia estar no meio da multidão. Vivia isolada de todos, discriminada. Né? Veio escondida. Ela veio escondida encontrar com Jesus por causa do preconceito. Olha aí, pessoas que têm que vir escondida para poder encontrar com Jesus, porque vai lidar com pessoas preconceituosas. Hoje o que está matando hoje as religiões, do modo em geral, e o mundo, de um modo em geral, a sociedade, de um modo geral, infelizmente é o preconceito. É o preconceito, mas as pessoas deveriam ter preconceito delas mesmas e não do próximo.
Aleluia. Sua atitude foi de fé, coragem e sabedoria. Essa foi a atitude daquela mulher, de fé, coragem e sabedoria. Sem atitude para vencer, ninguém consegue chegar a lugar nenhum. A atitude de fé é o que precisamos também nesse mundo. Barreiras sempre vão existir para te fazer desistir, mas a mulher não desistiu e rompe a barreira. As dificuldades muitas das vezes são impostas pelo homem ou mesmo pelas circunstâncias da vida. Deus trata as pessoas bem diferente do homem, pois não trata com acepção. Acepção. A palavra acepção, eu vou traduzir do meu modo de pensar, do meu modo rurícola da roça de pensar. Acepção para mim é destratar as pessoas. Destratar as pessoas, desfazer das pessoas e achar que eu sou melhor do que ela. Para mim, esse é o meu conceito de acepção. Eu não sei o seu, mas eu estou aqui trazendo o meu conceito do que é acepção. Deus tem sempre uma vontade para o homem. Tópico 2.2, o resumo do tópico 2.2, vencer a multidão. Seria desafios que ela tinha que fazer, desafio que eu e você tem que fazer, vencermos a multidão. As multidões sempre vão estar aí na nossa frente, mas nós temos o desafio de vencê-los. Todo mundo que tem meta, desafio, objetivo, deve encarar a multidão. Deve encarar a multidão com determinação, com coragem. E não parar. A multidão sempre vai ser um empecilho para chegar até Jesus. Foi. Ainda continua sendo empecilho. Quantas pessoas não vão e colocam empecilho para o outro também não ir? Às vezes também somos cercados pelas multidões. Tocar apenas na hora das suas vestes. Este foi o seu plano ao sair de casa. Ela saiu de casa com determinação e com fé. Ela venceu restrições e barreiras. Cuidado para você não colocar restrições e barreira na vida dos outros e não ser empecilho para o outro receber a vitória. Não coloque empecilho para o seu irmão receber a vitória. Não coloque restrições ou barreira para o seu irmão receber a vitória. Nada foi fácil para aquela mulher, mas ninguém a impediu ou pôde impedi-la, pois ela estava com uma atitude de fé. Tópico 2.3, um toque especial. Seu estado não a impediu. Seu estado não a impediu de concluir o seu objetivo e o seu alvo. Sua condição financeira não foi obstáculo. Mesmo estando debilitada, continuou com fé. Nada mais teria importância para aquela mulher nas alturas da vida. É verdade, nas alturas da vida nada importa mais para aquela mulher. Nada impede para quem tem determinação. 2 passos importantes aquela mulher deu. Venceu a multidão e venceu os preconceitos. Só um passo faltava para tocar em Jesus. E ela deu. A mesma situação enfrentada pela mulher é a situação de hoje. Muitos começam bem na caminhada, né, e terminam mal, porque param diante das opressões da vida. É verdade, um bocado de gente parando aí diante das opressões da vida. Por quê? Motivo que estão fazendo isso? Por causa de restrições, barreiras, empecilho, preconceito, ou até mesmo metas e propósitos. As pessoas tinham metas e propósitos e objetivos, mas desistiram com muita facilidade. Vou lhe dar um conselho: não desista com facilidade dos seus objetivos. Não desista das suas metas e conquistas por nenhum preconceito nessa vida. Mas siga em frente. Era a última opção da mulher. Não desperdices as oportunidades, né, que te aparecerem. Algo poderoso vai acontecer quando tocar em Jesus pela fé. Sua aflição de 12 anos terminou ali. Tópico 3. Desfrutando os benefícios da fé. Como podemos lidar com aquilo que não podemos ver? Existem situações que para lidarmos só através da fé. A situação ali era uma situação de fé. Para aquela mulher poder vencer, era uma atitude de fé. De fé. Fé é ter certeza. Fé é ter convicção. Fé é ter esperança. Fé é acreditar. Fé é a base segura da vida do cristão. É como a coluna que sustenta uma casa. Ela é a firmeza daquela casa, coluna. Então a fé é a firmeza da minha esperança. A fé vai ser a firmeza da sua esperança. Amém? Sem a certeza e convicção,
como você vai agradar a Deus? Não tem como você agradar a Deus, mas tendo certeza que é fé, nos trará benefício. Para alcançarmos tudo isso, precisamos ter fé. Tópico 3.1, experimentar o poder de Deus. Foi o que a mulher fez ali, experimentou o poder de Deus. A virtude que saiu de Jesus curou a mulher, mas para isso precisou tomar atitudes. Pela Escritura Sagrada, se uma pessoa imunda tocasse em outra, pessoa ficaria também imunda. Mas no caso de Jesus, nada lhe aconteceu. No caso da mulher, sim, ficou sã. O único que pode quebrar protocolos ou barreiras é Jesus. E aquele que quebrou protocolos e barreiras, e não foi uma vez só, não. É o único que tem o poder de quebrar esse tipo de protocolo, preconceitos, barreiras, restrições que as pessoas colocam. Jesus, ele pode quebrar tudo isso e vai quebrar. Nenhuma impureza pegou em Jesus, pelo contrário, ele nos limpa das impurezas do pecado. O poder de Deus está disponível a todos que crerem nele. Jesus reconhece que a mulher era diferente. Aleluia, que o toque da mulher era diferente. Tópico 3.2, reconhecimento público da fé. Não era intenção de Jesus humilhar aquela mulher ou constranger aquela mulher, não, pelo contrário. Mas dar um testemunho público diante de toda a sociedade de que aquela mulher venceu, porque o seu gesto e a sua atitude são de fé. Qual é o seu gesto, a sua atitude nesse exato momento? É exatamente ter fé. A mulher aproveitou o alvoroço da multidão para tocar em Jesus. Era a sua última chance e oportunidade, né? Ela venceu o alvoroço da multidão, se aproximou de Jesus e venceu. Amém? Tópico 3.3 da lição, que é exatamente a última, certeza de salvação e paz. A mulher saiu de casa com uma certeza. Bom, quando você sai de casa com problemas, igual essa mulher tinha, mas sai de casa com determinação, com coragem, com fé e com certeza de que ela vai encontrar o alívio. Então tudo isso ela planejou na sua casa, sua vitória foi planejada em casa e terminada exatamente no caminho, porque o que ela foi buscar, que era paz para a sua alma, ela encontrou na pessoa de Jesus paz para a sua alma. Que você possa refletir no tópico dessa lição. No rodapé, eu vou deixar mais alguns esboços dessa lição. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixa o like. Deus tem uma palavra para você através dessa lição. Tá bem? Deus abençoe a todos na pessoa bendita de Jesus, o Cristo, o Senhor dos Exércitos.